Queridos alunos, uma boa tarde. Depois do feriado junino, vamos dar continuidade às nossas aulas virtuais. Desejo que estejam todos bem. Para um momento de descontração, tia preparou um vídeo relacionado aos festejos juninos, recordando o nosso festejo juninos na escola. Vamos assistir? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Vamos, gente, vamos dançar! Que beleza! Olha a cobra! Ah, é mentira! Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Oi! Ei, forró gostoso, gente! Vamos lá, criançada! Viva São João! Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Oh, forró gostoso, gente! É o forró do seu Lobato! Vamos lá, gente, garotada! Vamos dançar o forró! E aí, gostaram? Foi divertido, não é? Muito bem. Vamos dar início às disciplinas de hoje, tendo como a primeira disciplina sendo ciência, certo? Vamos lá. Em ciências, na página 67, nós vamos estudar as partes dos vegetais. Quando nós falamos vegetais, nós estamos falando em plantas. Então, a gente vai ver, não é, através desse texto do livro, qual a função de cada parte da planta, não é? Vamos dar início pelos frutos. Qual a função do fruto? Protegem as sementes. As sementes vão desenvolver, se originando uma nova planta. Então, os frutos, ela protege as sementes e a partir das sementes se dá origem a uma nova planta.
Temos também a raiz. Qual a função da raiz? A raiz fixa a planta no solo e também retira água e sais minerais dela para a produção de alimento. Então, qual é a função da raiz? Fixar é segurar, né? A planta no solo, sustentar, né? A planta no solo, certo? É a função da raiz. Depois tem uma outra parte que é a flor. A flor é o órgão de reprodução de algumas plantas. É a partir dela que nascem os frutos e a semente. Então, a flor, ela é responsável pela reprodução de algumas plantas. E a partir da flor que nascem os frutos e as sementes. Temos as folhas, que também é outra parte do vegetal. Qual a função das folhas? Produzem o alimento e são responsáveis pela respiração dos vegetais. Então, as folhas, elas produzem o alimento e elas são responsáveis pela reprodução dos vegetais, pela respiração dos vegetais, ok? Temos o caule, sustenta as folhas e distribui a água, os sais minerais e os alimentos para as demais partes das plantas. Qual a função do caule? A função do caule é sustenta as folhas, não é? Ela segura as folhinhas na planta e daí ela distribui água e sais minerais para as outras partes das plantas. Quais são as outras partes? Ela distribui para as folhas, para a flor, para a raiz e para os frutos, ok? Esse é o conteúdo da página 67. Depois do conteúdo, nós temos a atividade, né, relacionada a esse assunto que nós vimos na página 68, que começamos pela questão 1. A questão 1 diz o seguinte: coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Temos aí o primeiro quadrinho. O caule é forte e sustenta os galhos. Aí você vai dizer se essas frases são verdadeiras ou falsas. Se for verdadeira, coloca V. E se elas forem falsas, coloca F, certo? Tendo alguma dúvida, vai lá no conteúdo e lê direitinho e coloca a alternativa correta, certo? E qualquer coisa, tia volta a dizer, pode ligar para a tia, mandar áudio, que tia está à disposição para tirar qualquer dúvida e ajudar nas atividades diárias, certo? Vamos agora para a questão 2. Preencha a cruzadinha com o nome das partes da planta que você estudou. Nós vimos lá, não é? Na página anterior, quais são as partes das plantas? Então, você vai lá, dá uma revisada e responde aqui a cruzadinha, a letra A, que diz o seguinte: sustenta as folhas, as flores e os frutos. Quem é? Não é? Então, você vai dizer quem é que faz isso e coloca aqui na cruzadinha. E assim sucessivamente. Tendo a letrinha A letrinha B, a C, a D, a E e a F. Dando continuidade ainda à atividade, né? Vamos agora para a página 69. Na página 69, você vai ligar as partes da planta à sua função.
A raiz, qual a função da raiz? Aí você vai ler esses quadrinhos e vai ver qual essas alternativas está correta com a função da raiz e liga para ela, certo? Para a alternativa correta. Temos aqui a quarta questão. Relacione adequadamente. 1 caule, 2 raiz, 3 folha, 4 fruto. Então, você vai ver quais a alternativa. Alface e espinafre. Qual é? É o número 1, 2, 3 ou 4. E aqui, a questão 5 diz assim: descubra o nome de 2 plantas que não possuem flores e frutos. Essas plantas, ela nem possui flores e nem frutos. Riscando a letra que mais se repete. Aí você vai ver qual dessas letras aqui se repete mais e você vai riscar. Daí você vai descobrir o nome dessas 2 plantas que nem possuem flores e nem frutos, ok? Essa é da página 69. Agora vamos para a página 70. Na página 70, vamos para a questão 6. Resolva a charada e descubra a parte da planta. Na questão A diz: eu guardo as sementes, sou o... Aí você vai dizer qual é a parte da planta que guarda a semente. Na letrinha B, qual a parte da planta que sustenta no subsolo? Aí você vai escrever cada parte nessa linhazinha aí abaixo, né? Que tem ao lado e as questões da letra A, B, C e D, conforme cada charada que tem aqui, não é? Na questão 7ª, diz assim: encontre no diagrama as partes da planta. Então, você vai descobrir aqui onde está escrito as partes da planta. E a 8 diz assim: agora é com você. Pense e responda ao que se pede. Já comi e gostei. 2 frutos que você comeu e gostou muito. 2 raízes, 1 caule e 1 folha, ok? Isso aqui é uma resposta pessoal que vocês vão responder conforme vocês comeram e gostaram, certo? Então, aqui concluímos a parte de ciências. Agora, vamos para a parte de história, né? Na parte de história, nós vamos para hábitos e costumes das famílias. Sabemos que cada família tem seu hábito e seu costume, não é? Então, o livro aqui, o texto do livro, fala sobre os bons hábitos familiares que são estabelecidos diariamente, fazem com que os membros de uma família possam desfrutar de momentos agradáveis juntos, não é? Quando aquela família, ela tem aqueles bons hábitos que se tornam agradáveis no lar, e daí são momentos que eles podem desfrutar juntos e com alegria, né? Diz assim o primeiro parágrafo. Depois diz o segundo: os hábitos e costumes variam de uma família para outra. Cada família tem seu hábito e seus costumes, não é? Cada um é de um jeito, cada família é de uma forma. Numa família, todos têm de colaborar para que tudo funcione bem. Assim, cada membro da família tem direitos a serem respeitados e deveres a serem cumpridos. Então, numa família,
todos, né, que fazem parte daquela família, eles têm que colaborar para que tudo funcione bem dentro de um lar, não é? Cada um faz uma coisa e dali todos participam e todos fazem a rotina se tornar uma rotina agradável. Observe o que os membros da família podem fazer para um bom convívio familiar. Primeiro, arrumar os brinquedos, não é? Então, se deve, quando terminar de brincar, as crianças arrumarem os brinquedos. Cuidar das plantas, como nós vimos aí a gravura do menininho, ele está cuidando da planta, né? Ajudar na cozinha. Vemos aí na gravura a menininha ajudando na cozinha. E ajudar na limpeza da casa, não é? Vemos também a menininha ajudando a mamãe a limpar a casa. Então, isso são colaborações que fazem com que a família tenha um bom relacionamento e o convívio familiar se torne agradável. Esse é na página 49. Agora vamos para a parte da atividade, na página 50. Na página 50, começamos pela questão 1. Observe a cena e escreva o que cada membro da família está fazendo para colaborar um com os outros. O pai, o que é que o pai está fazendo? A mãe, os filhos. Então, você vai escrever a cada um que cada um está fazendo, ok? Questão 2. Pinte a cena e marque o X no que ela representa. Essa cena que vocês estão vendo, ela representa uma ação de desrespeito ou uma ação de colaboração? Aí você vai marcar o X na alternativa correta, certo? Na página 51, questão 3, desenhe nos quadrinhos que você fez ontem com sua família. Então, você vai desenhar 2 atividades que vocês realizaram com a família. Agora, desenhe coisas que você vai fazer hoje e amanhã. Vocês vão desenhar 2 atividades, uma que você vai fazer hoje e outra que vai fazer amanhã com a família, ok? Depois que vocês concluírem essa parte de história, vocês vão lá no caderninho onde tia entregou para vocês, não é? Lá tem uma folhinha datada do dia 25, que diz assim: para casa. Nessa folhinha, a primeira questão diz o seguinte: efetue as continhas de subtração abaixo. Então, vocês observem que essas continhas, elas são com reserva, né? Como tia mostrou a vocês, explicou a vocês qual foi o procedimento quando se tem subtração com reserva. Sabendo-se que 2 para 6, eu tenho 2 para completar 6, não é? Essa primeira continha, aqui não vai reserva, não é? Tem algumas que tem e tem outras que não tem, como por exemplo, a letrinha F, 9 para 2. Eu não posso de 2 tirar 9, então 9 para 12, não é? Esse 1 desce para casa das dezenas, que eu faço 1 mais 3, 4. 4 para 8, não é? Então, tem algumas que estão com reserva e outras sem reserva. Meus amores, preste atenção direitinho quando estiverem fazendo, certo?
Na questão 2, diz assim: resolva os probleminhas de subtração. Questão 1. Em um estádio de futebol, cabem 550 pessoas. Entraram apenas 380. Quantas pessoas ainda falta para lotar o estádio? Então, você vai de 550, você vai subtrair menos 380. E você vai ver quantas pessoas ainda falta para lotar o estágio, ok? Temos a questão 2, 3 e a 4, certo? Essa é a folhinha das atividades complementares que está num caderninho colado, ok? Agora vamos para a parte de inglês. Na parte de inglês, dando continuidade às letrinhas do alfabeto, vocês vão responder a página 31, que diz: eu vou ler em português para vocês responderem em inglês, prestando bem atenção, tá bem? Aí diz assim: observe, conte e escreva. Você vai observar quantas figurinhas tem e você vai escrever. Aí temos aí várias figurinhas, não é? Temos casas, não é? Figurinha de lápis, figurinhas de abelha. Por exemplo, número 2, 10. Aí você vai ver, no número 2 tem 10. Qual desses objetos tem 10? Aí você vai escrever o nome em inglês, certo? Por exemplo, número 3. Qual também do número 3 tem 10? Você vai escrever em inglês, não é? Aí agora vamos para a página 32. Na página 32, vocês vão responder essa questãozinha que diz: observe e complete as frases. Só que tá em inglês, tia tá lendo em português para facilitar, ok? Se vocês quiserem anotar, para na hora de fazer, saber o que é que está falando, certo? Então, observe e complete as frases. Vocês vejam que cada menininho está com uma fichinha. E vocês vão contar quantos objetos tem em cada fichinha deles e vão colocar em números, certo? Na página 33, vocês vão ler a frase e vão encontrar as palavras. Aí temos número 2, uma fruta com A. Aí você vai procurar aqui qual uma fruta que começa com a letrinha A, certo? Vocês vão procurar nesse caça-palavras aqui. 3, um brinquedo com B. 4, um animal com a letra Z. 5, um lanche com a letra C. 6, o oposto de homem com a letra W. 7, um número com a letra T. E assim vocês vão observando cada frase dessa e vão procurando a resposta aqui, certo? Essa é a página 33. Agora vamos para a página 34. Na página 34, vocês vão fazer o seguinte: placas de carro ao redor do mundo. Aí vocês vão ver quais são essas placas de carro ao redor do mundo.
Aí no número 2 diz assim: há números e letras em placas de carro. A gente vê que existem números e letras em cada placa desses carros. Veja algumas placas que existem ao redor do mundo, certo? Aí, esse aqui, encerrando aqui na página 34. Então, terminando a nossa aulinha de inglês com essas atividades, certo? Começando da página 31, 32, 33 e 34, ok? Pronto, terminamos a nossa aulinha de hoje, não é? Que foram nessas disciplinas de ciências, não é? Que a gente viu as partes dos vegetais, história, que a gente viu costumes e hábitos das famílias, e inglês, que é atividades complementares, falando sobre as letras do alfabeto, certo? E temos a folhinha que tia falou do caderninho que está coladinha no caderninho, ok? Façam tudo direitinho. Se tiverem alguma dúvida, se precisarem, pode ligar, pode mandar áudio. Fiquem à vontade. Quantas vezes precisar de uma ajuda, pode falar. Tia fica conectada de 1 até as 4. Esperando vocês, se precisarem mandar alguma coisa, falar alguma coisa, estarei pronta e disposta para ajudar, certo? Amanhã à noite, tia coloca a correção no grupo, quando vocês realizarem a tarefinha que terminar, vocês vão lá no grupo e façam a correçãozinha, tá lá exposta a partir da noite, ok? Muito obrigado. Passe uma boa tarde, meus queridos alunos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a cada família. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo a todos.